Olá, professores. Olá, estudantes de pedagogia, coordenadores pedagógicos. Eu sou Vera Lúcia Colognese, sou formada em Letras e Pedagogia, trabalhei em escolas públicas por mais de 40 anos, como professora alfabetizadora, como professora de língua portuguesa, como professora de recuperação paralela, que é um recurso que a Prefeitura de São Paulo oferecia. Trabalhei com alunos em alfabetização e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho da minha prática. É uma atividade bem simples, que surte muito efeito, que é a alfabetização através do livro infantil. Eu fiz uma escolha de um livro bem básico, bem simples, para mostrar para vocês como é que são essas atividades. São poucas atividades, para o vídeo não ficar muito extenso, então vai de cada uma aí dentro desse livro, dentro desse espaço, dentro dessa sequência, elaborar mais atividades para que o aluno possa se alfabetizar. Lembramos que o objetivo é que ele tenha o contato com o livro, tenha o contato com a escrita, tenha o contato com a leitura, tenha contato com textos, tenha contato com palavras na sua globalidade, né, na sua palavra como um todo, nas suas letras. Então, é um trabalho bem minucioso que a gente faz aqui, e mas que dá muitos resultados. Fiz bastante, fiz muitas atividades com livros, com livro infantil, fiz com muita cantiga infantil, com músicas. Então, a sequência você faz praticamente a mesma, né? Então, não é a mesma, na verdade, você vai pondo atividade de acordo com o portador que você tem, tá? Então, aqui é só um exemplo do que a gente pode fazer, tá? Então, eu escolhi aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui, eu escolhi para vocês o livro Susto, tá? Que é da Mary França, do Eliardo França, tá? E aí, vamos lá, né? Bom, primeira coisa é o que a gente faz sempre, né? Desculpe se eu vou fazer algumas atividades repetitivas aqui, mas para completar o trabalho, a gente precisa fazer parte, eu preciso explicar parte por parte, né? Então, a gente já sabe que quando traz um livro, a gente precisa explorar essa capa, olhar o máximo que a gente puder com esse aluno, falar um pouquinho desse autor, contextualizar esse autor. Olha, ele gosta muito de escrever para crianças, ele tem umas histórias bem interessantes, ele tem outros livros, né? De repente, trazer outros livros, essa coleção que eu vou ler esse livro aqui, ele tem outros, né? Então dá para trazer para os alunos verem. É um livro bem simples, né? Esse que eu escolhi é um livro bem simples. Vamos pensar um pouquinho lá no comecinho da alfabetização, tá? E aí a gente explora essa capa, o que você está vendo nesse livro, do que será que fala esse livro, quem você acha que são os personagens. Então, fazer uma conversa ali, explorando a capa, tá? E aí depois a gente vai fazer a leitura do livro, né? Como é que a gente vai fazer essa leitura? Antes de começar a ler, mostre as imagens. Então, você pode mostrar o livro todinho, né? De repente, não mostra o final, né? E vai fazendo perguntas. O que você acha que está acontecendo? Que bichos, né? Personagens você está vendo? O que está acontecendo nessa história? O que você acha que vai acontecer nessa história? Tá? Então, esse é um comecinho que você faz, mostrando lá para eles o que tem nesse livro. E aí você vai contar o livro. O pato achou um saco. Então, você vai lendo e vai pondo o seu dedo aonde você está lendo. Aí, contou, mostrou, né? O saco fez um barulho que assustou o pato e ele falou: o que será que tem neste saco? Né? Levou um susto. E o pato foi chamar a pata. A galinha também viu o saco e ficou muito assustada com o barulho do saco. Ela falou: o que será que tem neste saco? Que será, né? E a galinha foi chamar o galo. Veio o porco e olhou, olhou. O que será que tem neste saco? Ele falou, o saco continuava fazendo barulhos muito estranhos. E o porco foi chamar a porca. O cachorro, quando viu o saco, falou, um saco? Ah, eu pego esse saco. Mas o saco fez um barulhão e assustou o cachorro. E ele foi chamar a cachorra. Mas o que será que tem nesse saco?
Vieram o pato, a pata, a galinha, o galo, o porco, a porca, o cachorro e a cachorra. Mas quem será que vai abrir o saco? O pato dizia, é a pata. E a pata dizia, é o pato. E a galinha dizia, é o galo. E o galo dizia, é a galinha. O porco dizia, é a porca. E a porca dizia, é o porco. E o cachorro dizia, é a cachorra. E a cachorra dizia, é o cachorro. E agora, pessoal, o que será que tem nesse saco? E aí você conta o final, né? Mas, de repente, o saco abriu sozinho. E aí, pessoal, o que tinha nesse saco que estava fazendo barulho? Era uma banda, era uma orquestra de insetos. Olha lá, tinha abelha, tinha outros, tinha joaninha, olha quantos bichinhos tinham lá. E é eles que estavam fazendo barulho que assustou todos os bichos. E aí, vocês gostaram da história, né? O que você achou da história? Você acha que realmente eles levaram um susto? Então, aqui é uma parte oral, né? Que a gente vai conversar um pouquinho com os alunos. Você mudaria o título? Você acha que foi um susto mesmo? Deixe que os alunos manuseiem o livro. Então, quando você terminar a história, deixa o livro passar. Seria interessante que cada um tivesse o seu, né? Mas como a gente sabe que as dificuldades são muito grandes, então a gente com um livro só a gente consegue fazer o trabalho. Então passe o livro para que as crianças manuseiem, folheiem o livro, olhem os personagens com mais calma, né? A gente sabe que tem aluno que senta ali na frente, outros que sentam um pouquinho mais atrás. Você pode contar essa história numa roda de conversa, onde todos ficam um pouquinho mais próximos. E aí a gente vai para a aula 2. Então, eu vou deixar claro uma coisa aqui, pessoal. Eu coloquei em aulas, mais para dividir um pouquinho e o que você pode fazer dentro de um trabalho, né, dentro de um livro. Isso é uma sequência didática. Eu explico o que é sequência didática num vídeo que eu tenho chamado BNCC, as modalidades organizativas. Nas modalidades, eu vou explicar para vocês o que é uma sequência didática, o que é uma atividade permanente, e o que é um projeto, tá? Aqui eu vou falar para você que é uma sequência didática. E o que é uma sequência didática? Resumidamente, sequência didática é uma atividade que você faz, ela pode durar uma semana, 15 dias, um mês, depende muito do propósito que você tem. Ela tem a característica de ter etapas. Então, eu tenho uma etapa, um dia eu faço uma etapa, no outro dia eu faço outra etapa, então eu vou fazendo por etapas, aumentando o grau de dificuldade que eu estou pedindo para esses alunos. E ao final dessa minha sequência didática, eu faço uma verificação, né? Eu faço uma avaliação para ver o que esses alunos aprenderam dessa minha atividade, para quê? Para que eu possa organizar minhas atividades e modo a fazer uma intervenção. Então, eu faço uma atividade diagnóstica ali e eu vou perceber que evidências eu tiro dali para eu fazer a minha próxima atividade. Então, por exemplo, eu escolhi esse livro para fazer ali 15 dias. Tá? Ao final dos 15 dias, eu faço uma verificação. E aí eu vou perceber o que é que meus alunos aprenderam, o que é que eles não aprenderam. Numa próxima atividade, que pode ser um outro livro, eu vou fazer, de repente, umas atividades diferentes para que eu possa atingir o nível dos alunos. Vocês sabem que, para cada nível de aprendizagem, para cada nível de alfabetização, pré-silábico, silábico, alfabético, eu tenho um tipo de atividade. Tá? Eu estou fazendo aqui uma atividade geral, não tô fazendo direcionada para os níveis de aprendizagem. Eu tenho um vídeo que eu vou falar dos níveis de aprendizagem, aí eu vou ter as atividades que vocês precisam fazer para cada etapa que esse aluno esteja. Tá? Aqui eu estou fazendo uma coisa mais geral, mas você pode colocar aqui dentro as atividades, por exemplo, você vai poder pôr cruzadinha, você pode pôr um jogo, você pode pôr algumas atividades próprias de cada etapa que esse aluno esteja. Se ele está no pré-silábico, eu vou pôr atividade para o pré-silábico. Se ele está no nível silábico, eu faço uma atividade para o silábico e assim por diante. Tá? Então, aqui eu estou fazendo sem falar dos níveis, estou falando de uma atividade mais geral, de comecinho de ano, tá? Que a gente tem muito mais alunos pré-silábicos do que alfabéticos, normalmente a gente tem pouquíssimos ou nenhum alfabético, então eu estou fazendo uma atividade de modo mais geral. Tá? Então, eu estou fazendo uma sequência didática. Ela tem começo, meio e fim. Tá? E aí é você que vai decidir o tempo que você vai fazer. Tá? Como esse aqui é um livro menor, você pode fazer em tempo menor.
tá? E a gente tem que ter consciência, sim, a alfabetização precisa andar um pouco rápido, a gente não pode ficar muito parado numa atividade, porque também não resolve, a gente precisa fazer as intervenções de maneira mais rápida. Então, o que eu vou fazer na segunda aula? Já contei história, já fiz uma parte oral, né? Já brinquei lá com as crianças com relação à história, tá? Eu vou fazer a leitura, a leitura da história novamente, de preferência, todo dia que eu for fazer uma atividade com livro, eu faço uma leitura. Se você perceber que o aluno está cansado de ouvir a história, já sabe a história, faça uma parte diferente, faça só um levantamento oral, faça alguma brincadeira, algum joguinho, faça uma dramatização, para que eles recuperem a história, ok? Agora, eu vou fazer uma lista, né? E eu vou pedir para que eles vão dizer os nomes para mim, tá? Então, assim, eu sou escriba, eu vou pegar uma folha, né? Essa folha vai ficar fixada depois, então eu vou escrever com letra bastão, letra bem grande, para que ele possa visualizar quando ele precisar, tá? Então, hoje eu não vou falar como começa, como termina a letra, não. Eu vou pedir para que eles falem para mim o nome dos personagens, tá? Então, vamos lá, gente. Quem participa dessa história? Ah, o Pato. Então, vamos lá. Pato, pato. Não se esqueçam de sempre fazer uma referência fonética, né? Sempre falar o sonzinho dessa letra, que o nosso sistema alfabético é extremamente complexo. A gente sabe que, às vezes, para um som eu tenho mais que uma letra, eu tenho um CH que é né, um som é um CH e é um X, então é complexo. Então, a gente precisa ir trabalhando também a fonética dessas palavras, tá? Essa foi minha segunda aula. Na minha terceira aula, eu já vou começar a explorar as letras, tá? Eu vou trazer a lista impressa para cada aluno, igualzinha àquela que eu tenho lá fixada, e eu vou trabalhar um pouquinho cada palavra. Então, vamos lá, gente. Qual que é a primeira palavra que eu tenho aqui? Quem é que consegue ler para mim, tá? Vamos ver? Começa com que letra? P, né? Pessoal, o alfabeto já tem que estar nesse momento afixado lá na sua sala, tá? Eu tenho um trabalho também, BNCC, alfabetização, que eu falo lá no finalzinho do alfabeto. O alfabeto, ele faz parte do ambiente alfabetizador, tá? Então, eu tenho que ter lá o meu alfabeto limpo, sem muita informação, posso ter um desenho, mas tem que ser um alfabeto de preferência em letra bastão nesse começo, tá? Posso ter o desenho? Pode. Você não pode rebruscar demais essa letra para dificultar a visualização desse aluno. Então, o trabalho com o alfabeto é uma atividade permanente, é uma das modalidades organizativas. Então, de preferência, trabalhar esse alfabeto todo dia, fazendo leitura, fazendo alguns jogos, cantando alguma música. Então, fixar esse alfabeto, que não significa que lendo as letras ele se alfabetize. Isso é mais uma informação que esse aluno precisa ter e que nós, professores, precisamos oferecer para ele sempre, tá? Então, eu vou falar, então vamos lá, pato, vou lá chegar a uma conclusão lá que aquele é pato, um ou outro vai falar, ou a gente vai ajudando, tá? Então, é uma atividade dirigida, tá? E aí, com que letra começa essa palavra? Começa com P. Como é que eu falo essa letra? Pá, né? Pá, trabalho a fonética da letra. Pá, pato, pato, olha que a minha boca fecha, eu falo pato. Quem é que na classe tem um nome que começa com esse sonzinho? Eu já tenho que ter fixado lá a lista dos nomes dos alunos, que é uma das primeiras atividades que a gente faz quando começa o ano letivo, é uma lista com o nome dos alunos, tá? É um material de apoio para a gente, né? Ah, tem a Pamela, é o mesmo som da Pamela? Isso, então vamos lá, começa com P, né? O nome da letra é P. E vem depois do P, né? Para ficar pá, pá. O que eu tenho? Vou trabalhando a letra, vou trabalhando o som, vou trabalhando o traçado dessa letra, vou trabalhando o máximo que eu posso. Eu tenho que ter toda a intencionalidade quando eu estou trabalhando na alfabetização. E aí eu faço essa letra. Falo da primeira, falo da última, faço uma leitura, faço a leitura da palavra, faço a leitura da lista depois, e assim a gente vai trabalhando, tá? Na aula 4, eu vou explorar a leitura e a escrita, tá? Eu vou tirar um pouquinho a lista lá, né? A lista que está fixada dos personagens, e eu vou pedir para eles, vou falar para eles que nós vamos escrever o nome dos personagens hoje, mas que eles vão me ajudar,
tá? Que eu não sei escrever o nome dos personagens, a gente brinca com os alunos, né? E aí a gente vai falar, gente, vamos lá, vocês vão falando para mim o nome dos personagens e depois vocês vão falando para mim como é que eu vou escrever, tá? Então vamos lá, qual é o primeiro personagem? Tá, cachorro. Então, cachorro, como é que eu escrevo cachorro? Né? Vocês vão falando as letras e eu vou escrevendo. K, K. Aí já começa a complicar, né, pessoal? Porque tem o K, que é a letra K de quilo, e tem o K, que é do cachorro, né? E aí a gente começa falando alguma coisa. Tem criança que vai falar que é aquele K lá, né? K do quilo, né? E aí a gente vai trabalhando. Falei, gente, olha, o K, ele tem um outro sonzinho também. Tem o som da casa, tem o som da Camila. Quem é que na sala lá, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho lá alguém com a letra K. K, quem será que é? Né? O Carlos. Ah, é o mesmo som do cachorro. Então, tem uma diferenciazinha daquele outro K lá. Então, esse K do cachorro é igual o do Carlos. Então, vou trabalhando e eu vou trabalhando. Quem vem depois, né? Vou trabalhando o cachorro, né? Então, eu tenho o C e o K. Como é que eu faço o K? Eu ponho o A. E aí vem o C e o H. Então, eu vou trabalhando show, show. Como é que eu vou fazer? Então, ele vai falar com X, sem problema nenhum. Olha, gente, o cachorro a gente escreve diferente. A gente escreve com uma outra letrinha, o C, o H e o O, que vai ficar show, tá? E vai passando, tá? E aí ele vai falar, cachorro, o que que eu tenho? Tá, tem o R, muito bem. Só que o R aqui é muito forte, então eu vou precisar por dois, tá bom? E aí eu vou trabalhando no lúdico, vou dando algumas informações, sem explorar muito, com mais calma, né? Então eu pego lá, por exemplo, porco, eu vou ter um R no meio, então eu vou ter que trabalhar isso. Então, eu vou trabalhando essa sequência, né? Da palavra, das letras, quem vem depois, né? Qual é o som que ela tem, com que letra eu escrevo essa letra, essa palavra, quem na classe tem o mesmo som, eu tenho lá um cartaz de rótulos, né? Será que tem algum produto lá que tem o mesmo som? Vamos trabalhando o som, vamos fazendo essa ligação de som com os alunos também, tá? E aí eles vão falando e você vai escrevendo, tá? Vocês vejam que é um rol de palavras pequeno, porque é uma atividade até um pouco cansativa, tá? Quiser dividir em duas partes também, sem problema nenhum, tá? E aí as crianças, quem quiser tentar escrever junto também, não tem problema, tá? E aí eu vou começar a explorar um pouquinho as palavras. Eu vou trazer uma lista, né? Vou trazer as palavras, faltando uma letra, né? E aí a gente vai trabalhando junto o que essas crianças, com que letra começa, tá? Então aqui eu tenho o porco, mas está faltando uma letra. Qual letra que está faltando aqui, gente? Tá, que eu tenho, o que eu tenho aqui, ver se eles conseguem, né? Se não conseguir, você pode falar, sem problema nenhum. Galo, vou escrever o galo com que letra, né? A gente já viu, começa com a letra tal, tal, e aí eu vou completando, tá? Então, essa é uma atividade dirigida, onde se faz várias perguntas para que a criança chegue à letra certa. Provavelmente, nesse caso, haverá confusão com a letra G, né? G, o C e o H, né? O R do porco lá que está no meio, que será confundida com a letra H. Caso isso aconteça, explique com poucas palavras. O trabalho com o alfabeto deve ser constante, explorando sempre os sons. Então, é isso, né? Então, o alfabeto tem que estar lá, ele tem que ser referência, né? A lista dos alunos tem que estar lá, tem que ser referência. O alfabeto, a lista dos alunos, esse cartaz que você vai fixar lá faz parte de um ambiente alfabetizador. Fazendo um parênteses aqui, o que é um ambiente alfabetizador? O ambiente alfabetizador não é aquele poluído de materiais, mas sim aqueles materiais que servem para a alfabetização, que servem de referências para auxiliar no seu trabalho de alfabetização e que serve de referência para que os alunos possam fazer essa ligação, quem começa com qual letra. Então, é um ambiente onde os materiais favorecem a alfabetização. Eu posso ter cantos, né, que fazem parte do ambiente alfabetizador também. Cantos intencionais, né? Então, eu tenho lá, eu posso ter um jogo que favorece a alfabetização, eu posso ter atividades que favorecem a alfabetização, eu posso ter livros que os alfabéticos podem começar a ler, os não alfabéticos também, mas são materiais que servem para auxiliar o seu trabalho, né? E aí, quando eu tenho cantos, eu tenho que ter os combinados. Como é que eu uso os cantos, pessoal? Posso ir lá e pegar um livro para ler qualquer hora? Eu posso sair do meu lugar e ir lá fazer um joguinho? Então,
a gente precisa fazer os combinados com os alunos. Então, o ambiente alfabetizador é aquele que ele é dinâmico. Você acabou uma atividade, você pode tirar, né? Se você acha que você não vai usar mais, tira, vai colocando outra, vai renovando a sua sala, deixando apenas aqueles que ainda você precisa usar. E aqui, por exemplo, você pode ainda fazer uma cruzadinha, fazer um caça-palavras também não tem problema, né? O caça-palavras, às vezes, a gente acha que é muito mecânico, né? Ele olha a palavra lá embaixo e ele localiza lá em cima. A atividade, às vezes, né? Ela tem outros objetivos ali, ela tem outros, né? Às vezes você vai dar uma atividade para você fazer atividade, fazer uma avaliação com outro aluno, não tem problema, tá? Então, você pode fazer isso também. E aí, a gente vai fazer uma atividade individual, que é uma avaliação diagnóstica. Essa é uma atividade extremamente complexa, difícil, até por conta do conhecimento que a gente tem dos níveis, por conta do tempo que a gente tem, das dificuldades que a gente tem numa sala de aula. Onde eu trabalhava, eram sempre 30, 35 alunos em alfabetização, então você fazer uma avaliação individual é extremamente complicado, mas é necessária, não tem outro jeito, né? Você tem que fazer, ninguém pode fazer por você, porque quando você vai observar esse aluno, você fez algumas atividades, né? Então, vou deixar bem claro aqui, eu fiz algumas atividades, então você pode fazer muitas atividades ali dentro desse livro, que você puder criar ali para que esse aluno possa aprender, você vai fazer. E aí você pode fazer uma avaliação diagnóstica, né? E ela vai servir para você tirar as evidências de como é que esse aluno está. Será que ele se apropriou daqueles conhecimentos do livro? Será que ele gostou? Mesmo as palavras simples, ele escreve, ele começou a usar letras, né? Porque normalmente alguns alunos começam e nem letras eles usam. Então, quando a gente faz um trabalho desse, é mostrar que a gente escreve com letras, né? Mostrar as letras para eles, né? E de uma forma gostosa, através do livro, tá? E aí você, nesse dia, você tem que ter um ambiente quieto, um ambiente onde está só você e esses alunos, que não tem interferência de ninguém, né, de nenhum aluno, que você também não se distraia com uma outra atividade, né? É difícil, sim, mas não tem outro jeito, tem que ser feito assim. Se você tiver um ajudante na sala, um estagiário, ótimo, né? Ele pode ficar com a sala enquanto você dá uma outra atividade para os alunos, tá? De preferência uma atividade produtiva também, que você possa dar uma cruzadinha, você possa dar alguma coisa que ele também esteja produzindo, e você vai fazer essa avaliação com esse aluno individualmente. Pode fazer com dois até dá, desde que um não fique próximo um do outro, tá? Aí você distribui uma folha de sulfite para esse aluno. Não esqueçam que ele tem que ter nome nessa folha e tem que ter a data. Se ele não conseguir colocar o nome, depois você coloca, tá? Mas a data você precisa, porque isso aí vai fazer parte do seu portfólio, tá? Tem um vídeo também falando sobre portfólio. E o que é o portfólio? Portfólio aliás, eu não fiz o vídeo ainda vou fazer. O portfólio é aquele material que você tem, que você vai guardar todas as avaliações desse seu aluno e vai ver o progresso deles, tá? E eu não faço só uma avaliação para guardar nesse portfólio. Eu faço essa avaliação, de repente, para chegar com a minha coordenadora ou com o meu par, né? De repente, eu tenho uma outra professora de primeiro ano, ó, vamos analisar as produções dos meus alunos. O que eu preciso para esse aluno poder avançar? Então, o trabalho em reunião, né, pedagógica, quem trabalha com seus pares é extremamente importante, porque você vai trocar informações, né? Então, o seu colega às vezes vê alguma coisa que você não está vendo. O seu coordenador vai te dar um auxílio, olha, faça essa atividade, tá? Faça diferente. Então, você vai guardar, você vai ter essa avaliação para você fazer uma análise individual desse aluno com seus pares, tá? Então, você vai dar uma sulfite e você vai ditar o nome dos personagens, tá? Depois que a criança escrever, você vai pedir para que ela leia o que ela escreveu. Isso é muito importante para você fazer a avaliação. Então, ela tem que passar o dedinho onde ela está lendo. Se editou pato, se ela fizer uma leitura corrida, você vai colocar uma setinha corrida, que é uma informação para você. Se ela fizer uma leitura silábica, se ela for lendo cada som que ela produzir, ela colocar o dedinho, por exemplo, pá,
gostou, você faz uma setinha para baixo no pá, uma setinha no pô. Isso vai te ajudar muito, tá? Na hora que você for fazer a avaliação. Então, se a criança corre o dedo, é uma informação, se a criança fala com algumas pausadamente é outra informação. Se ela, ao ler, ela apaga e acrescenta mais letra ou tira a letra, fica em dúvida, isso tudo você precisa fazer uma observação para você. Isso é interessante, ok? E isso é um material para você, tá? E aí a gente continua fazendo a leitura espontânea, tá? Se você quiser fazer essa avaliação depois, tá? Não tem problema, tá? Mas ao final não tem problema. Continuar fazendo as atividades não tem problema nenhum, tá? É que a gente fica um pouco ansiosa, né? Então a gente quer fazer uma avaliação para ver se os alunos já aprenderam a escrever pato, aprenderam a escrever cachorro. Esquece isso, porque não é assim que vai funcionar, tá? E aí uma escrita espontânea, a gente vai trazer os desenhos, né, vai fazer o desenhinho lá, e vai pedir para que eles coloquem os nomes, tá? E depois eles podem pintar. Algumas crianças vão querer vão arriscar, outras vão pôr qualquer letra, outras vão tentar pôr a letra certa, outras vão ficar olhando lá perdidamente para o alfabeto, procurando a resposta, e enfim, né, cada um vai ter o seu processo. Você vai ter, se Deus quiser, né, se Deus ajudar no começo do ano alfabético, alunos alfabéticos vão escrever lá, né, e aí vamos supor que ele deixa, o alfabético deixa de colocar uma letrinha só, então você já sabe onde você vai fazer intervenção. Se ele esquece do R no meio do porco, por exemplo, né? Se ele escreveu poco, né? Ele é alfabético. Então, você sabe que você vai ter que fazer intervenção ali na sílaba complexa. Tá? Então, é pouquinha informação ali que dá na verdade, são muitas informações, é pouco detalhe que dá muita informação para a gente. Tá? Então, cada coisa que esse aluno fizer, então, vai acompanhando, né? Vai passando pela sala, vai vendo o que esse aluno está fazendo, vai anotando para você como é que esse aluno está escrevendo. Tem aluno que vai se recusar a escrever, né? Tem aluno que só vai querer pintar, e aí a gente tem que ir fazendo as intervenções, tá? Pode fazer essa atividade por duplas, né? Por níveis de aprendizagem? Posso. Eu posso colocar ali um silábico sem valor com um silábico com valor. Tá? Eu posso pôr um pré-silábico com um silábico, também ajuda bastante, tá? Então, assim, agrupamentos produtivos na fase de alfabetização é extremamente importante também. Difícil de trabalhar, extremamente difícil. A classe vira meio bagunça, meio de disciplina, a gente precisa organizar tudo isso, precisa fazer combinado, mas o trabalho com agrupamentos é muito bom, muito bom. Ele é trabalhoso, mas ele surte resultado. Às vezes, tem dia que, às vezes, a química das crianças não bate. Então, quando você vai fazer um agrupamento, você precisa pensar quem você vai colocar com quem. Às vezes, você coloca um silábico com um pré-silábico, que é ótimo, né? Ele vai colocar letras, o pré-silábico não sabe que usa letras, mas o silábico já sabe, então eles vão ali trocar essa informação, mas, às vezes, o silábico não tem paciência, ele vai colocar a letra que ele acha que é e não vai compartilhar com o pré-silábico, não vai conversar, né? Então, assim, um agrupamento, você precisa ver quem você vai pôr com quem, porque às vezes tem aluno que não gosta do outro, não se dá com o outro, isso é comum, o nível às vezes não é apropriado, às vezes tem um aluno que não tem paciência, então assim, precisa pensar um pouquinho quem você põe com quem, fazer esse trabalho com os alunos, olha, a gente vai pôr, vocês precisam conversar, vocês precisam se ajudar, né? Não pode um fazer para o outro, vamos falar baixinho, né, para não virar muito tumulto, que é difícil, então assim, é uma aula agitada. Então, não dá para fazer muitas vezes agrupamentos, não, tá? Porque a gente estressa muito, esgota, às vezes o resultado não é tão bom, tá? Mas é um trabalho que a gente de vez em quando precisa fazer, tá? E aí depois eu vou na aula 8, que é uma reescrita coletiva do texto. Agora eu vou escrever o texto inteiro e eu vou ser a escriba desse aluno, tá? Se eu pegar um texto, se eu já for um pouquinho mais para frente e pegar um texto mais longo, eu posso fazer por partes, não tem problema, tá? Então, eu faço a leitura do livro, como sempre, de diversas maneiras. Eu posso fazer oralmente, se o aluno já está cansado da história, posso fazer uma dramatizaçãozinha rapidinha, tá? Algumas coisinhas mais rápidas, mas posso fazer a leitura. Tá? E aí vou falar para eles recuperarem a história oralmente para mim, tá? O que aconteceu com o pato, o que aconteceu com a galinha, e como é que terminou aquela história, gente? Como é que foi o susto lá, né? E aí eu explico para eles que eu vou escrever a história.
mas que eu não lembro muito da história, né? Que eu, né, não lembro, então que eles vão contar para mim a história, que eles têm que contar direitinho, pedaço por pedaço, para eu não esquecer de ninguém e de nada. E aí eu vou escrevendo a história, eles vão contando para mim, né? E aí corre-se o risco desses alunos esquecerem algumas partes, né? Então você precisa ir organizando para que esse texto pelo menos fique organizado, e aí a gente já está mostrando para esse aluno que os textos têm organização. Né? Eu estou mostrando para esse aluno que eu escrevo da esquerda para a direita, que eu escrevo começando lá em cima, vou indo para baixo, que eu tenho um comecinho da história, que eu tenho que contar tudo que esses personagens fazem, né? Eu tenho esse meio e eu tenho que finalizar essa história. Né? Então, gente, será que se alguém falar alguma coisa fora, né, da, da linearidade da história, gente, é isso mesmo que aconteceu? Não tem uma coisa que acontece antes? Então, é você que vai conduzindo. Pode faltar alguma coisa? Se não comprometer o texto, não tem problema. Estou falando aqui de um texto fácil. Né? A gente vai achar textos mais longos, então a gente precisa saber como é que vai fazer essa reescrita. Tá? E aí eu deixo esse texto afixado lá. Tá? Então, eu tenho as listas e eu tenho o texto afixado lá, é um texto, né? E aí você fala para mim assim, poxa, mas eu vou mostrar texto para um aluno não alfabético? Óbvio, tem que ensinar textos, né? O aluno tem que presenciar textos. Você, no princípio, você é o escriba, né? Mas ele sabe, ele vai pegando esse processo de escrita, esse processo de leitura, né? Ele vai aprendendo sobre isso. Então, textos para alunos em alfabetização, sempre. Tá? Ele tem o seu trabalho, ele tem a sua função, ele tem, mas é mostrar mesmo o texto para usar, a letra, a palavra, o texto sempre, tá? Não tenho medo, você vai fazer ali. Então, por exemplo, amanhã eu posso pegar aquele texto lá que eu escrevi, eu posso ler lá, que a gente já fez, tá? Então, mostrar o texto é sempre, eu mostro uma parlenda, eu mostro uma música, né? Eu vou fazendo a leitura para ele, tá? É o mundo do texto que ele precisa ser inserido. Aí, a gente já vai partir para a reescrita pelo aluno. Tá? E aí eu vou trazer uma parte da história ilustrada, né? Posso pegar uma parte só e pedir para as crianças escreverem aquela parte. Tá? Então, eu posso pegar lá a parte do pato, o pato viu um saco, né? O pato, então ele vai escrever do jeito dele lá. Então, eu quero saber como é que ele já está usando essa estrutura de escrita, né? Ele está escrevendo da esquerda para a direita, ele está usando letras, ele está juntando tudo, o que ele está fazendo? Qual a dúvida que ele tem? Né? Então, uma parte só é suficiente para que a gente possa observar tudo isso. Tá? E o objetivo é ver do que ele aprendeu, né? o que ele conseguiu aprender com essa atividade, com essa sequência, né? A gente espera que ele já comece a usar as letras, que ele escreva da esquerda para a direita, que ele use a folha de forma correta, né? Que ele recupere um pouco da história também, né? Então, as crianças podem ter atitudes diferentes, dependendo do nível. Um vai escrever a história inteira, vamos pôr o alfabeto lá, o alfabético, ele vai escrever a história inteira e a gente vai perceber que, às vezes, a gente nem consegue ler, né? Porque ele vai escrever tudo junto, ele vai omitir letras, ele não vai escrever corretamente o alfabético lá no comecinho, ele vai querer escrever história, ele já sabe escrever, ele não vai ter que pensar nas letras, né? Porque ele já está alfabético, mas então ele vai querer escrever história. Então, não se apavore se ficar tudo junto a escrita dele, se você não conseguir ler. Então, aí que a gente precisa dos nossos pares. Gente, me ajuda aqui, você consegue ler? Você consegue ler, recuperar a história dele? Como é que tá? Está alfabético? Não está alfabético? Porque está misturando tudo, eu não estou conseguindo ler. Então, para com calma, pense, a gente tira muita coisa dessa atividade, tá? Alguns vão só querer pintar, outros vão fazer uma frase só e achar que está tudo bem. É assim mesmo, não se apavorem, acontece isso mesmo no começo da alfabetização, tá? O importante saber, gente, é assim, né? Que realizar essa sequência didática não significa que lá no final ele vai escrever palavras, que ele vai escrever história, que ele vai recuperar a história inteira ou parte, não é isso, né? Mas o objetivo é que ele presencie atos de leitura, de escrita, que aprenda o uso das letras, que veja o texto, que veja palavras globalmente, né? Não veja só letras, né? A gente não vai ensinar só o alfabeto, a gente vai ensinar letras, vai ensinar o texto, vai mostrar o livro, vai ler o livro, vai dar o livro para ele fazer a leitura dele, né? A pseudo-leitura que a gente fala,
né? Então, eu conheço crianças com 3 anos que você mostra o livro para elas, conta 2, 3 vezes, nem isso, e elas vão para o livro e falam assim, eu já sei ler, e começa a passar o dedinho ali e começa a ler, né? Então, a gente fala assim, às vezes, mas eu ensino, como é que eu começo a alfabetizar? A gente começa a alfabetizar a partir do momento que você começa a ler um livro para uma criança, né? Teu filho, teu neto, teu sobrinho, dê livros, né? Leia com ele, escolha livros interessantes, livros gostosos, leia com ele. No começo você não precisa ler a história inteira, mas você pode ir dando uma resumidinha na história, né? Então, se você lê tudo, a criança cansa, né? Uma criança pequena. Então, quando você pegar uma criança pequena, vai lendo, de repente, as figuras, né? Fazendo uma leitura mesmo, ele pensa que está fazendo leitura, mas vai ali tentando contar a história, né? E depois, com o tempo, você vai perceber que eles vão entendendo o que você está lendo. Depois você vai lendo, olha, a galinha foi procurar o galo, né? Então, a gente alfabetiza uma criança a partir da hora que a gente dá um livro. Então, bebezinho, você começou a contar a história, ótimo, ele vai rir, ele vai fazer gestos, e você continua a mostrar esse livro para ele, né? No ensino infantil, é mostrar o livro, é fazer a leitura, fazer a dramatização, pedir para que ele conte oralmente, fazer jogos com essas palavras, não é alfabetizar no modo para fazer com que ele escreva as palavras, com que ele leia, mas ir mostrando para eles o que é leitura, o que é escrita, o que são as letras, né? Então, você mãe, você vó, você tia, você vai fazer uma lista para esse aluno, né? Uma lista de personagens, vamos fazer uma lista dos bichos, tá? Vamos fazer uma lista das coisas que tem aqui em casa, fogão, geladeira. Então, quando meu filho, eu alfabetizei meu filho, eu fui professora dele, então uma das coisas que eu lembro muito é que eu colocava na minha casa, assim, fogão, geladeira, ficou lá colado por muito tempo, tá? E assim, vamos fazer uma lista de mercado? Ó, a mãe vai fazer uma lista de mercado hoje, vamos ver o que a gente vai comprar? Vou comprar ovo. Você não está ensinando ele a escrever, mas você vai escrever ovo, você não precisa falar para ele, ovo, não, ó, eu vou comprar ovo, eu vou comprar farinha, eu vou comprar batatas. Então, você vai fazendo uma lista. Então, a criança precisa presenciar atos de leitura e escrita. Então, o trabalho que eu fiz, que eu fazia, mostrando o livro, ou brincando com uma parlenda, brincando com uma historinha, a barata diz que tem 7 saias de filó. Então, assim, brincando com isso, que são textos, né? Você está trabalhando texto, né? Mas você está trabalhando no lúdico também, né? Deixando essa alfabetização agradável, que é um período extremamente difícil, né? Para a gente, como professor, para o aluno, para a família, né? A família fica extremamente ansiosa porque o coleguinha já está lendo, o primo já está lendo e a criança não está lendo. Cada criança tem seu tempo, mas o professor precisa aproveitar esse tempo. Não deixa no achismo, na atividade solta. Tenha um propósito, tenha uma intencionalidade, monte projetos, monte sequências didáticas, onde ao final você pode ver se o seu trabalho deu resultado. Tá? E se não deu, você precisa imediatamente fazer as intervenções. Como eu disse lá do porco, né, do alfabético, né? Ele escreveu pouco, o que é que você tem que fazer? Você já precisa fazer atividades que ele trabalhe as sílabas complexas. O que você pode fazer, por exemplo? Uma cruzadinha. Então, você colocou lá o porco, tem 5 letras. Se o alfabético não percebeu que tem um R ali no meio, ele vai ter que pensar um pouquinho, né? Professora, está sobrando espaço, o que eu faço? Então, você fala para ele, fala a palavra porco, que som você está soltando? O que tem? Eu falei pouco, o que tem aí no meio? O que está acontecendo? Se ele vai escrever cachorro, ele vai pôr o X, né? Se ele vai fazer uma cruzadinha, ele vai pôr o cachorro, vai dar um nó na cabeça dele. É hora dele pensar, é hora de você explicar, é hora de você fazer a intervenção. Tá? Então, assim, as intervenções são extremamente necessárias. Então, por exemplo, o meu pré-silábico, eu fiz todo esse trabalho e ele não entende as letras, ele põe um monte de letras, o que eu vou fazer com ele? Tá? Eu vou dar cruzadinha também, vou dar lá montar palavras, né? Então, eu dou desenho, dou as letrinhas para ele, peço para ele montar. Tá? Então, trabalhar essas atividades mesmo. E aí, né? Terminei lá aquele trabalho que eu fiz com vocês, então deixo mais uma dica para vocês. Eu fiz poucas atividades para o vídeo não ficar longo. Então, você pode fazer outras atividades. Professor alfabetizador precisa ser criativo.
tá? Enquanto eu era alfabetizadora, dificilmente eu achava uma atividade nos livros que fossem daquilo que eu queria, né? Aquela atividade que atendia. Então, eu lá e criava com meus pares, né? Com professoras amigas de primeiro ano, o que a gente vai fazer? Né? Que tipo de atividade a gente vai fazer? Então, a gente criou muito, então a gente cria muito. Você tem que entender assim, ele precisa usar quantidades certas de letras, então você vai fazer uma atividade para isso, uma cruzadinha interessante. Eu preciso fazer... eu preciso fazer com que ele use as letras, né? Então, eu vou fazer atividades que ele use em letras, tá? Então, assim, atividades adequadas, tá? E aí, completando esse meu trabalho aqui, eu vou trazer só algumas indicações de livros que eu trabalhava, bem gostosos, né? Então, aqui eu tenho a Joaninha Mal-Humorada, vocês vão achar também por a Joaninha Rabugenta, que é o mesmo título, do Eric Carle. Super interessante esse livro, tem uma sequência muito gostosa, tem um visual muito bonito, ele trabalha com horas, ele trabalha com animais, ele trabalha com intolerância também, né? Então, assim, muito gostoso de ler, tá? Então, as crianças gostam muito pelo visual que o livro tem, o livro é bárbaro. Tem o Maria Vai com as Outras, da editora Ática, da Silvertoff, que vocês conhecem, é um livro comum, todas as bibliotecas têm, muito gostoso de trabalhar também, tem uma sequência bem interessante. Maneco, Caneco, Chapéu de Funil, de Luiz Camargo, da editora Ática, é sensacional. Trabalhei várias vezes vários anos, né, com esse livro. Tem outros livros dele, que acho que é Panela de Arroz, algum outro, mas eu não trabalhei com esse que eu era apaixonada, né? Então faz parte da minha coleção, que eu não abro mão, tá? Ele é um livro grande, assim, extenso, a história é grande, uma sequência bem extensa, mas ele pode ser trabalhado por partes, então é um boneco, né, que ele vai entrar numa casa, que essa casa não tem nada. Então, não tinha caneca, não tinha talher, então isso tudo vai sendo motivo de lista, gente, vai ser, para a gente que gosta de trabalhar com listas e precisa no início da alfabetização, ele vai dar muito material, tá? E ele é um boneco que ele vai se vestindo, né? Ele vai achar um paletó, ele vai achar camisa, ele veste a camisa, ele vai achar gravata, ele veste a gravata, né? E quando eu trabalhei, né, eu fiz um esqueleto, né, de mais ou menos 1 metro, só um esqueleto, né? Com cabide, que dava para eu ir colocando as partes que eu ia montando. Então, o paletó, ele cabia ali, a gravata, a calça, você vai ter que usar vassoura, vai ter que usar roda, então você compra miniatura, né? Um funilzinho, você vai ter que ter todas essas peças da tua sala de aula, porque você vai montando o boneco, e eles adoram ir montando o boneco. Então, assim, é uma atividade muito rica, é um livro muito rico, muito gostoso de trabalhar. Pode ser trabalhando um pouquinho mais para frente. Se a atividade for longa, você pode fazer por partes, né? Então, vai muito aí da tua classe, de como você trabalha, de como você gosta de trabalhar, mas é muito gostoso. Lúcia Já Vou Indo, da Maria Heloísa Penteado, da editora Ática, também sensacional, gostoso de trabalhar. Também tem bichos, né? As crianças gostam, né? A Galinha Ruiva também, ótimo. Tem repetição, tem alguns bichos lá. Tem o pato, tem o cachorro, acho que tem o pato, o cachorro e o gato, tá? Que trabalham que são personagens dessa história. Um livro extremamente gostoso de trabalhar. Muita repetição, e é gostoso porque aí você pode trabalhar as frases, né? As frases inteiras, tá? Falando em trabalhar frases, você pode trabalhar ali com um aluno mais, né, quando tiver alfabético, você trabalhar a frase ou o texto, né, tudo separado. Então, a galinha ruiva, né? Então, você pode trazer para que eles montem esse quebra-cabeça e começam a aprender a segmentação das palavras, né? Você pode fazer isso com seus alunos silábicos também, né? Fazer com menos palavras, mas dar frase pronta, né? Para ele poder organizar. Então, essa é mais uma atividade, tá? É bingo, né? Bingo de letras, bingo de palavras, né? Bingo de... então, é bem gostoso a gente trabalhar dessa forma, os alunos gostam, são atividades diferenciadas, são atividades diferentes, mas, volto a dizer, as atividades precisam ter intencionalidade, a gente precisa saber o porquê que a gente está fazendo aquela atividade, qual é o meu objetivo.
tá? Qual é, o que eu espero desse aluno? O que eu estou ensinando para esse aluno? O que é importante para ele? O que está fazendo falta para ele? Né? Eu preciso saber o que esse aluno já sabe, né? Quando eu começo lá com esse aluno, eu preciso saber o que ele já sabe, né? E eu preciso oferecer para ele tudo que eu preciso, tudo que ele precisa para se alfabetizar. Tá? A BNCC vai falar muito de aprendizagens essenciais, né? Então, a gente vai falar da igualdade, da equidade, da desigualdade, né? Então, assim, a gente precisa pensar um pouquinho nesses alunos e oferecer para eles tudo o que ele precise para se tornar alfabético. A gente sabe que as questões de alfabetização no nosso país estão extremamente complicadas e a gente fica, assim, preocupada, né? Nós, como professores, a preocupação todos os anos são extremamente importantes para nós. Eu trabalhei do 1º ao 9º ano e cada série a gente tem para a gente uma dificuldade, a gente quer que esses alunos produzam textos, a gente quer que esses alunos produzam textos com coerência, coesão, textos ortográficos, que eles usem a pontuação. Então, a gente fica muito triste quando a gente vê lá no Enem que os alunos não conseguem fazer uma produção, né? Então, a gente precisa fazer o máximo que a gente pode para esse aluno. Ele tem os direitos às aprendizagens, né? E a gente não pode negar isso a eles. Então, falando de alfabetização, aproveitar, cada aluno tem seu tempo? Sim, tem, mas você, professor, precisa aproveitar ao máximo esse tempo. Tá? Eu espero ter contribuído. Tenho outros vídeos, tenho de modalidades organizativas, BNCC e modalidades organizativas. Tenho revisão de texto bem escrito, é bem gostoso, né? É mais para alunos de 3º, 4º ano e daí por diante. Tem um que eu falo da BNCC e do alfabeto, né? Da alfabetização, o que a BNCC fala da alfabetização, e aí eu introduzo no finalzinho o alfabeto. E aí estou produzindo outros vídeos, espero que vocês se apropriem, que vocês completem a prática de vocês. Acredito em todos os professores, acredito que vocês fazem sempre o melhor, né? Então, se a gente puder contribuir com nossos colegas, a gente é bem interessante, a gente aprende muito com nossos alunos e com nossos colegas também, ok? Muito obrigada pela atenção.